Boa tarde. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2023. Vamos começar com a nossa próxima aula de álgebra linear, aqui no mestrado da UFO. Por alguma razão não está aparecendo a tela. Só um minuto. Justo agora, né? Pronto. Acho que... Ok. Agora sim. Ok? Uma aluna enviou questões sobre a lista. Achei que são questões bem interessantes, né? Que tem tudo a ver com o que estamos fazendo. Por exemplo, aqui temos o exercício 6. Se V é um K-espaço vetorial de dimensão finita, T um operador linear, mostre que se para algum L maior que zero temos que núcleo de T potência L igual ao núcleo de T potência Boa tarde a todos. Parece que caí. Eu não sei se foi o caso de todo mundo, mas em todo caso, eu perdi a conexão um bom momento aqui. Espero que estejam me escutando. Ok. Voltei, sim, isso, voltei. Nossa, eu fiquei preocupado, porque parecia que não ia funcionar, né? Está funcionando. Compartilhando a tela novamente. Então, como falei, tem 4 exercícios que vamos fazer agora. O primeiro é esse daqui, né? E acho que quando T era um operador nilpotente, a gente demonstrou exatamente este resultado. Mas aqui agora, o operador é qualquer, né? No princípio. Então, mostre que se isto acontece em algum momento, isto aqui vai acontecer para todo J maior ou igual que 0. Então, é claro que a gente tem que isso vale para J igual a 0, qualquer que seja o valor dele. Então, a gente, na verdade, tem que provar a partir de J maior ou igual que 2. Certo? Então, suponha que temos isto, núcleo de T potência L igual a núcleo de T potência L mais um igual a T núcleo de T potência L mais J, para algum J.
certo? Para j igual a 0 vale. E é óbvio que se isto implica isto, a gente, na verdade, o que vai provar que todos, a partir desse momento, o núcleo sempre vai ser o mesmo. Então, a gente tem que provar que se até L mais J temos uma coisa, em L mais J mais 1, ainda vamos ter. Né? Então, para começar, né, observe que se um vetor V pertence ao núcleo de T potência L mais J, então, T potência L mais J mais 1 desse vetor, e T de T potência L mais J desse vetor, que então vai dar T de 0, que é 0. Ou seja, isto sempre acontece, né? Núcleo de T potência L mais J está contido no núcleo de T potência L mais J mais 1. Então, o que a gente quer provar é que o núcleo, agora, qualquer elemento do núcleo de T potência L mais J mais 1 está no núcleo de T potência L mais J. Então, seja agora um vetor V que está no núcleo de T potência L mais J mais 1. Então, nós temos W que é igual a T de V. W que é igual a T de V pertence ao núcleo de T potência L mais J. Eu já nem lembro mais como que a gente fazia essa demonstração, mas enfim, vamos ver. Só que a gente, em princípio, tem tudo isto, né? Para um J maior ou igual que 1, temos isto. Então, como W pertence ao núcleo de T potência L mais J, que é igual ao núcleo de T potência L mais J menos 1, lembrando que J é maior do que 1. Então, J menos 1, no pior dos casos, é 0, e quando é 0, a gente já provou que isso vale, né? Núcleo de potência L, né? Núcleo de potência L ainda é este termo que está aqui, né? Até este termo que está aqui. Então, estes dois são iguais. Qualquer que seja o J maior que 1. Como isto, então nós temos que T potência L mais J menos 1 de W é 0. Ou seja, T potência L mais J de V, que vai ser igual a T potência L mais J menos 1 de T de V, só que T de V é W, e a gente sabe que isto é 0. Isso prova, então, que V, então, pertence ao núcleo de T potência L mais J. Portanto, núcleo de T potência L mais J é igual a núcleo de T potência L mais J mais 1. Então, por indução, o resultado está provado. E acho que a gente provou mais ou menos dessa forma. Certo? Quando fizemos a demonstração para acho que fizemos só para um operador nipotente, eu não tenho certeza, ou fizemos para um operador qualquer. Mas nós tínhamos essa demonstração no meio de algum teorema, né? Só coloquei aqui por separado esse resultado. Certo? E, como bem, o truque é só colocar a imagem do vetor e essa imagem, na verdade, se encontra no núcleo anterior e por indução ele se encontra no núcleo que está antes, o que significa que a imagem daquele está no núcleo que estávamos querendo. Certo? Ficou claro? Sim? Como a gente demonstrou no meio de outra demonstração, acho que é interessante colocar isso aí separado. Então, Mônica, eu não lembro, no teorema a gente só era para ter operador nilpotente ou era qualquer operador? Acho que era só nilpotente, né?
não sei, não lembro direito. Mas uma coisa que fica interessante, né, que está dentro desta demonstração, inclusive, né, é que... onde está? Que se vê, né, está no núcleo aqui, então, quer dizer, isto aqui, este resultado sempre acontece, né? Os núcleos estão contidos uns nos outros, tá? Ou seja, em geral, temos isso, né? Núcleo de T, contido, então, no núcleo de T quadrado, contido no núcleo de T ao cubo, etc. E quando, a partir do momento que eles são iguais, vai continuar igual para sempre. Agora, a questão é, será que em algum momento todos são iguais? Depende, né? Se estamos com espaços vetoriais finitos, isso necessariamente tem que acontecer. Porque se são diferentes, a dimensão vai crescendo, né? A dimensão vai crescendo, e crescendo, em algum momento já não pode crescer mais e vai ficar estática. A dimensão e, portanto, os espaços. Em algum momento vamos ter igualdade e, a partir daí, é sempre igual. Qualquer que seja o operador sobre um espaço vetorial de dimensão finita. Em espaços vetoriais de dimensão infinita, então, a gente não tem garantia de saber se isso vai parar em algum momento ou não, tá bom? Então, esses são só alguns comentários sobre este resultado. E é interessante, né, que a gente trabalha com núcleos e vê certas propriedades dos espaços. Agora, esta questão também é muito interessante. Me parece que eu, nas aulas, não defini matrizes semelhantes, por isso que coloquei aqui a definição de matriz semelhante, tá? E uma coisa que é bem importante observar, talvez eu não falei, é que a forma de Jordan de uma transformação linear é uma das matrizes, é uma das formas semelhantes dessa transformação linear. Ou seja, vocês têm T, né? Vocês escrevem nele na base V, isso me dá uma matriz, vamos dizer que é uma matriz A. Se vocês tomam outra base, C, digamos, isso vai me dar uma base B. Acontece que todas as matrizes associadas a um operador são semelhantes. Por quê? Porque vai existir uma matriz, tal que M-1 vezes B vezes M, igual a A, que é a matriz de mudança de base de B para C, né? É só multiplicar por identidade de B a C, de C a B, no lugar certo, que a gente vai ter sempre esta igualdade, né? Ou seja, na verdade, dado um operador linear, né? E então todas as matrizes associadas a esse operador linear para cada base diferente, todas as matrizes são semelhantes entre elas e elas formam um grupo de matrizes semelhantes, um conjunto, digamos, de matrizes semelhantes entre elas, tá? E acontece então que a forma de Jordan é uma matriz semelhante a elas, né? E se eu tenho duas formas de Jordan diferentes, as matrizes não são semelhantes entre elas, né? Porque a gente provou que, dando uma forma, um operador, temos uma única matriz de Jordan associada a ele, né? A menos, claro, permutação dos blocos, certo? Então, em outras palavras, aqui estamos perguntando, se eu tenho uma matriz A, que verifica isso, quais são os possíveis blocos ou matrizes de Jordan associadas a essa matriz? É isso, em essência, o que estamos perguntando aqui. Porque, já que isto acontece, né, é possível escrever a matriz A na forma de Jordan. A gente pode escrever, então, uma matriz na forma de Jordan se o polinômio minimal e o característico se escreve como produto de fatores lineares com certas potências, né? Porque aí você vai ter os autovalores. Então, por exemplo, nos complexos isso sempre é possível. E já nos reais, se o polinômio característico tiver raízes complexas, você não pode fatorar completamente nos reais e, portanto, você não tem matriz de Jordan associada a esse operador sobre os reais. Nos complexos, sempre. Por isso que aqui está falando isso, verifica isto. Então, podemos falar também em polinômio característico de uma matriz e polinômio minimal de uma matriz. Porque, no final das contas, dado um operador linear, para você calcular esse polinômio minimal e o polinômio característico, você escolhe uma base e daí nós temos uma matriz, né?
um negócio que todas as matrizes que são semelhantes são matrizes do mesmo operador linear, dependendo da base escolhida. Tá bom? Então, podemos falar em polinômio característico e polinômio minimal de uma matriz, certo? Então, polinômio característico de uma matriz certo? É simplesmente PA de x, que seria o determinante de x vezes identidade menos A. Né? E o polinômio minimal de uma matriz seria, digamos, o polinômio mônico de menor grau, vamos chamar de M em A de x, tal que MA DA é zero, certo? Então, quando a gente calcula, como temos esse isomorfismo entre transformações lineares e matrizes, na verdade, o polinômio minimal satisfaz as mesmas propriedades que o polinômio mônico, né? Então, em particular, como neste caso a gente tem uma matriz tal que A mais identidade ao cubo é zero, então, o polinômio minimal de A, de x, divide x mais 1, né? Certo? Porque substituindo x mais 1 ao cubo, perdão. X mais 1 ao cubo. Certo? E, claro, por outro lado, a gente também sabe que x menos, sabemos, né? X menos lambda. Na verdade, sabemos que se g de x divide, sim, que as raízes de uma são as raízes da outra, né? Que sabemos que se x menos lambda divide o polinômio minimal, sabemos, dois pontos, isto, se somente se x menos lambda divide o polinômio característico. Né? Então, como o polinômio minimal de x vai ser, na verdade, da forma x mais 1 potência m, para m igual a 1, 2 ou 3, certo? Na verdade, mesmo podemos dizer m igual a não, m igual a 0 não, né? Porque A mais identidade e potência 0 é identidade. Então, como o polinômio minimal de A é x mais 1 potência m com m igual a 1, 2 ou 3, porque a ideia é que se anula aqui, não quer dizer que só se anula ali, né? Pode ser que se anule antes, em alguma potência menor. Então, como temos isto, então, o polinômio característico de A é x mais 1 potência 5. Então, aí vai depender do valor de m para saber quais são as possíveis matrizes de Jordan diferentes. E isso me vai dar o número de matrizes não semelhantes que verificam esta identidade. Ok? Deu para entender? Agora, esse ficou claro, eu não sei de que se trata. Ah, sim, doutrina material. Mas agora, então aqui o exercício se trata, então, de vocês estudarem quais serão as possíveis matrizes de Jordan, né? Formas de Jordan. Né? Então, digamos assim, o número de matrizes no asociadas, no semelhantes, perdão, no semelhantes, corresponde ao número de matrizes na forma de Jordan. Não sei se é assim que fala, não lembro. Que satisfazem isso.
diferentes, número de matrizes diferentes na forma de Jordan. Então, isto aqui é importante. Então, a partir disso, a gente já pode responder facilmente, né? Porque, por exemplo, se MA de x for x mais 1 ao cubo, então, as formas de Jordan possíveis são... Então, nós vamos ter um bloco para menos 1 de tamanho 3, né, que tem que ter uma de tamanho 3, porque põe um minimal integral. E depois aqui uma de tamanho 2. Né, 3 mais 2 é 5. Ou 2 de tamanho 1. E 2 de tamanho 1 significa menos 1, 0, 0, menos 1. Essas são as duas possibilidades. Agora, se isto aqui for 2, né, x mais 1 quadrado, então, as formas de Jordan possíveis são... Então, tem que ter uma de tamanho 2, né, j menos 1 de tamanho 2, e poderia ter mais outra de tamanho 2, né, e depois um 0, quer dizer, um menos 1. E depois o resto é tudo 0, nestes blocos. Certo? Ou, então, no máximo vai ter 2 blocos de tamanho 2, então, se não, tem só uma de tamanho 2, depois o resto é só menos 1 na diagonal, e o resto é 0. Quando é isso. Agora, e se o polinômio minimal é só x mais 1, certo? Então, na verdade, isso me dá esta única possibilidade. Menos 1, menos 1, menos 1, e 0 aqui. Na verdade, não é que essa matriz seja associada a isso, né? Sino que é exatamente igual. Nesse caso, nesse último caso, né, nós temos, então, que x mais 1, ou, na verdade, a mais identidade, é 0, o que implica que a é igual a menos identidade. Então, quando a forma de Jordan é essa daí, então, na verdade, a única matriz é exatamente esta, não tem outra matriz. Portanto, no final das contas, são 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a resposta então, são 5. Sim? Ok? Deu para entender o exercício? Agora que ficou mais claro a noção, justamente a noção de matriz semelhante tem tudo a ver com as formas de Jordan. Justamente, se duas matrizes têm a mesma forma de Jordan, são semelhantes. Acho que a gente provou isso em algum momento. Né? Já que tem a mesma forma de Jordan, então transforma uma base na outra, vamos ter um isomorfismo aí. E esse isomorfismo vai criar a semelhança entre as duas matrizes. Sim, são as duas matrizes. Bom? E o próximo exercício é do mesmo tipo, né? Exercício 11. Vejamos. Agora é 6 por 6, só que satisfaz essa equação, né? Então, nós temos as formas de Jordan semelhantes, não semelhantes para A, então é a mesma questão, né? Agora, temos a matriz, o polinômio minimal de A divide x potência quarto menos 8x quadrado mais 16. Então, a gente tem que descobrir quem que é x potência quarta menos, como a atoração disso, né? Temos x potência quarta menos 8x quadrado mais 16 é igual, na verdade, a x quadrado menos 4 ao quadrado, certo? X quadrado ao quadrado é x quarta,
menos 4 vezes 2x quadrado, deu 8, mais 4 ao quadrado, que é o 16. Exatamente isso. Isto aqui é x menos 2 ao quadrado, vezes x mais 2 ao quadrado. Logo, o polinômio característico de A de x vai ser da forma x menos 2 potência, digamos, A, vezes x mais 2 potência B, com A mais B igual a 6, porque a dimensão é 6, né? E A maior ou igual que 2 e B maior ou igual que 2. Temos vários polinômios característicos possíveis e polinômios minimais, né? Minimal de A de x vai ser da forma x menos 2 potência, vamos colocar E1 vezes x mais 2 potência E2, com 1 menor ou igual que E1 menor ou igual que 2 e 1 menor ou igual que E2 menor ou igual que 2. Assim, certo? Porque se A se cancela aqui, então o polinômio minimal é um divisor, que seria desta forma. Na verdade, é inclusive com zero, né? Assim. E aqui não necessariamente isso. Ixi, é mais complicado do que eu pensei. Isso. Bom, é porque se se cancela aqui, o polinômio minimal é um divisor deste rapaz. Divisor desse rapaz não quer dizer necessariamente que x mais 2 seja um fator do polinômio minimal, né? Não sei. Às vezes só isto já cancela o polinômio minimal, então realmente nós temos isto aqui. São os possíveis de valores do polinômio minimal e, claro, E1 e 2 não pode ser 0, 0, né? Porque se for 0, 0, porque nesse caso a matriz A seria a matriz de identidade, né? Não. Seria a matriz 0, na verdade. Não é possível, né? Mesmo a matriz 0, sua matriz minimal de extensão. Porque, assim, 0, né? Porque se você tem um polinômio p de x que é igual a 1, então P de A sempre vai ser identidade, né? Que substituímos 1 por identidade. Isso sempre vai ser diferente de 0. Então, o polinômio minimal não pode ser 1, nunca. Então, esses dois ao mesmo tempo não podem ser 0, por essa razão. Tá? Então, o polinômio minimal satisfaz estas condições todas, que são 3 vezes 3, 9, menos 1, 8 possibilidades para o polinômio minimal. E para cada uma delas, você tem que ver qual é o polinômio característico, perdão, qual é as formas de Jordan possíveis. Certo? Lembrando que ainda tem isto, né? O polinômio característico tem que ter esta condição. Né? Se tanto E1 como E2 são diferentes de 0, então, na verdade, nós temos E1 menor ou igual que A menor ou igual que 6 e E2 menor ou igual que B menor ou igual que 6. Essas são as características de A e B, que sabemos, né? E tudo vai depender de todos os valores de E1 e E2, e ainda tem os valores possíveis de A e B, porque para cada valor de A e B, quer dizer que tem que preencher blocos de Jordan de tamanho de diversos tamanhos, cuja dimensão todo de A para x menos 2. E também para x menos mais 2, B. Então, aí, aqui, este exercício está sacanagem, este exercício. Né? Quer dizer, este exercício dá muito trabalho, né? Mas ainda fala quais são as possíveis formas de Jordan. É um monte de possibilidades. Por exemplo, nós temos o caso E1 igual a 2 e E2 igual a 2. Nesse caso, os pares A, B possíveis ainda são 4, 2, 3, 3 e 2, 4. Né? Porque nós temos que satisfazer estas condições e a soma tem que ser 6. E para cada uma delas, temos que ver quantas formas de Jordan existem. Né? Para 2, 2 e 4, 2, eu tenho duas formas de Jordan possíveis. Né? Dois blocos de Jordan aqui para E1 igual a 2 e o máximo 4, posso preencher com dois blocos de Jordan, ou com um bloco de Jordan de tamanho 2 e 2 de tamanho 1. Duas possibilidades. Aqui, nesta parte, só existe uma possibilidade que é um único bloco de Jordan. Pronto. Então, para isto, nós temos dois possíveis matrizes de Jordan. Para 3, 3, e como aqui é 2, 2, só existe uma possibilidade, né? Porque já preenche um bloco de tamanho 2, para completar o tamanho 3, só pode ter mais um. Né?
E este aqui é similar ao caso anterior, vai dar 2 matrizes também. Para E1 igual a 2 e 2 igual a 2. Depois tem E1 igual a 2 e E2 igual a 1. Né? Então, os pares AB possíveis são mais ainda. Né? Então, vamos ter aqui o 5, 1, por exemplo, porque o menor valor aqui, 5, 1, 4, 2, 3, 3 e 2, 4. Né? Que o mínimo valor possível de A é 2. Tá? E aqui você vai ver quantas matrizes de Jordan possíveis. Ixi, né? Esta parte só tem uma possibilidade, aqui 2 e aqui 5, então pode ser 2, 2, 1 ou 2, 1, 1. Então são duas matrizes possíveis aqui. Em 4, 2, de novo, duas matrizes possíveis, né? Porque já que isto é 1, só tem uma forma de preencher essa parte. Eu não sei se você está seguindo o que eu estou falando. Vamos fazer só esse exemplo. E1 igual a 2, e E2 igual a 1, com A igual a 4 e B igual a 2. Né? Então, o que eu preciso? Preciso de E1 corresponde a 2. Né? Bloco de Jordan para autovalor 2, de tamanho 2, no máximo. E para preencher o 4, eu teria que ter isto. Né? Ou isto, né? Ou seja, dois blocos de tamanho 1. Certo? Para a primeira parte. E a segunda parte, que como vale 1, então os blocos de Jordan são de tamanho máximo 1, então somente temos J1 menos 2 e J... Perdão. Opa, o índice... Onde fica a Holanda quando a gente define bloco de Jordan? Eu esqueci já. E onde está isso? Acho que está aqui nas formas canônicas, talvez na última aula. Ah, JR. Holanda fica aqui, o índice é o tamanho. Eu estava escrevendo tudo errado, né? Estava escrevendo tudo errado. Holanda fica dentro. Ei, não sei se está interior também errei, né? Não, aqui não. Aqui errei. Que horror. Então, na verdade, Holanda fica aqui. E aqui é o tamanho. Holanda fica aqui. E aqui é o tamanho. Aqui é o tamanho. E aqui é Holanda. Pronto. Agora sim. Aqui também. E aqui também. E aí, só isso aqui. E aqui, a mesma coisa. Nossa, que horror. Que vergonha. Aqui, por sorte, 2, 2. Não dá para confundir. Mas aqui sim. Na verdade, seria tipo assim: 2 e 2. E depois, menos 2, menos 2. Aqui também. 2, 2, 2. Peraí. 4, 2. Ah, tá. Menos 2, menos 2. Isso. Por exemplo. Né? Não sei se deu para seguir. Se E1 vale 2, o tamanho dos blocos de Jordan no máximo é 2. E temos que preencher a dimensão é 4. Então, ou é 2 mais 2, ou é 2 mais 1 mais 1. E aqui, o tamanho do máximo é 1, então só posso somar 1 mais 1 mais 1. Então, um bloco de Jordan e outro bloco de Jordan de tamanho 1. Então, essas são as duas matrizes associadas a esses possíveis valores, né? Do polinomio minimal e do polinomio característico. Então, como vocês veem, este exercício, ele dá 500 possibilidades. Né? A gente tem que ir um por um. Mas a ideia é que se vocês entenderam no negócio, não precisam responder toda a questão, porque a questão realmente não, nada a ver. Né? Porque se isto vale, isto se fatora assim, então, na verdade, é possível que A menos 2 identidade seja 0, é possível que A menos 2 identidade ao quadrado seja 0, ou etc, etc. Né? Qualquer divisor desses aqui pode ser o polinomio minimal dessa matriz A. Daí, para cada caso, a gente tem que estudar, né? O fato de estarmos em dimensão 6, então o polinomio característico tem que ser igual a 6, tem que ter as mesmas raízes que o minimal, então tem toda essa análise, né? E por isso que temos tantos casos possíveis. Ok?
Não vou terminar o exercício, porque senão a gente não acaba nunca. Esse aí. Este daqui não sei como que faz, né? Eu comecei a pensar e já começou a aula. Então, temos um operador linear, né? Tal que t de p de x igual a p de x mais 1, só que é grau n, né? E determina a forma de Jordan de t. Então, a gente precisa saber qual que será o polinômio característico desse polinômio. Qual é o polinômio característico desse polinômio? Então, precisamos de uma base. E a partir dessa base calcular. Temos tome a base canônica, que seria, podemos começar com x potência n, não sei, x potência n menos 1, x e 1. Essa base canônica, e calculamos a imagem de cada um deles, né? Por exemplo, t de x potência n vai ser x mais 1 potência n, que vai dar x potência n mais, aqui, n1, x potência n menos 1, mais blá, 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 blá. É o binômio de Newton, né? n menos 1x mais 1. Depois, a mesma coisa para t de x potência n menos 1, vai ser, então, x mais 1 potência n menos 1, que seria igual a x potência n menos 1 mais, blá, 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 blá. E assim vai, né? Até t de x, que vai ser x mais 1, e depois t de 1, que vai ser simplesmente 1. Então, a matriz associada a t, nessa base, vamos chamar de base E, essa ideia, Mônica, justamente. Quando você não tem ideia de como vai fazer, você vai tentando n igual a 2, n igual a 3, até você enxergar um padrão que você faz. Aqui, por exemplo, a matriz, então, vai ser 1 aqui, e aqui nós temos os coeficientes binomiais, né? N1, N2, né? Que são as imagens de x potência, até N0, na verdade, né? Nn, que é 1. Depois, na seguinte seria 0, 1, n menos 1, 1, até n menos 1, n menos 1. E assim vai. Então, na verdade, é 1 na diagonal e 0 aqui em cima. Daí, então, nós temos que o polinômio característico de t vai ser o determinante de x vezes i. Vamos colocar variável t, tá? Só para não fazer confusão com x dos polinômios. Ti menos t na base E, certo? Que vai dar exatamente o determinante. O interessante é isto, né? Que dá t menos 1 na diagonal, zeros aqui, desse lado, e do outro lado, bueno, é menos n1, etc. Menos nn, aqui vai dar menos n menos 1, etc. Mas como toda parte superior é zero, o determinante vai ser simplesmente o produto da diagonal. Então, o determinante aqui é t menos 1 potência n. Esse é o polinômio característico. Opa, o que aconteceu aqui? Esse é o polinômio característico, então, desse operador linear. Tá? Mas essa não foi a questão, né? A questão foi determine a forma de Jordan de t, sabendo que esse é o polinômio característico. Então, agora a gente tem que pensar. Se eu tenho esta transformação linear, então, por exemplo, quer dizer que isso implica que t menos identidade, potência n, é zero. Né? T menos identidade, potência n, é zero. Mas a questão é, será que existe uma potência menor de n que anula isto? Porque nós estamos interessados no polinômio animal. Né? E que seria t menos identidade? T menos identidade de um polinômio p de x é nada mais do que p de x mais 1 menos p de x. Certo? Então, fazer isso a potência n é justamente
acho que a gente pode provar por indução que vai dar justamente aquele negócio. Isto aqui, o delta de P de x, não sei se vocês já viram isso alguma vez, né? Socorro. Praticamente é parecido com derivação, né? Só que é x mais 1, então uma tipo de derivação discreta. Então a gente pode se enxergar com isso e pensar que na enésima vai dar zero, ou seja, realmente aqui, e não antes. E com isso a forma canônica, então se eu ponho no minimal for t menos 1 potência n também, então qual que é a forma de Jordan? Então, existe uma base de R de x, né? N de grau n mais 1. Ah, peraí. Errei aqui. T menos 1, n mais 1, né? Na verdade, porque começa em x potência n e vai até 1. Né? São n mais 1 vetores. Então, tá t menos 1 potência n. Então, potência n mais 1, na verdade. Então, eu acho que isto vai ser... Eu acho, né? Isso a gente teria que provar. Então, na verdade, eu ponho no minimal. Se você fez para n igual a 2, não sei se você foi até o final, vai ter que encontrar o t menos 1 ao cubo como polinômio característico. E o minimal deve ser t menos 1 ao cubo também. O que implica que é aquilo que estamos falando. Né? Então, o quê? Bom, então, então tem que existir uma base, vamos chamar B, tal que T nessa base B vai ser a matriz de Jordan de 1, né? De tamanho n mais 1. Então, só que a gente tem que provar. A gente tem que provar esse resultado. Bem legal. Para n igual a 4, encontro na base tal que isto seja a sua forma de Jordan. Só que a gente respondeu aqui de forma intuitiva, né? A gente não demonstrou o resultado. E demonstrar o resultado seria encontrar justamente esta base, em outras palavras. Porque eu acho que... Ah! Peraí. Já sei. Então, como podemos provar? Provemos que... Já sei. Podemos provar que T menos identidade, potência n, é diferente de zero. Calculando T menos identidade, potência n, de x potência n. Quanto vale isso? Na potência n. Certo? E a gente prova que isso aí, eu acho que dá para provar que isso aqui vai ser, na verdade... T menos identidade n potência n de x potência n, na verdade vai ser somatória, né, de combinatória de n, j de t potência menos 1 potência j de nj de t potência j, não, t potência, aqui n menos j, t potência j, certo? Que estou usando isto, né? X menos 1 potência n, na verdade vai ser igual a menos 1 potência n menos j vezes nj, ou seja, nj vezes x potência j vezes menos 1 potência n menos j. J igual a 0 a t, certo? Então, se x menos 1 potência n é isso, então t menos potência n é substituir x, na verdade seria um tzinho, né? Por isso, tj de x potência n.
E isto vai ser igual a somatória de menos 1, potência n menos j, de nj. T de x é x mais 1. T potência j de x é x mais j potência. Isto aqui de n igual a de j igual a 0 a tn. Então seria isso, essa soma. E a gente só tem que provar que essa soma não é zero. Essa soma não é zero. Mas quando fazemos n mais 1 vai dar 0. Por quê? Boa questão, não sei. Isso aqui é só aritmética. Eu tenho certeza que é x potência n que temos que pegar. Não tem como pegar outro polinômio. Talvez sim, não sei. A gente poderia brincar aqui no x mais j. Mas vai dar toda uma combinação estranha de coisas, né? No x mais j potência n, isso mesmo. Então, por exemplo, qual que é o coeficiente de x potência n? E, aqui, neste polinômio, vai ser 0. Somatória de j igual a 0, a tn de menos 1 potência n menos j, de nj vezes 1, né? Que é a máxima potência que aparece aí. Isto aqui é simplesmente 1 menos 1 potência n, que dá 0. Então, por exemplo, x potência n seria... O coeficiente de x potência n menos 1... Peraí. T menos identidade... Sim. Eu acho que dá 0 mesmo. Parece que dá 0, né? Eu diria que dá 0. Sim, dá 0, claro. Bom, desculpe, né, mas... Como que eu percebi que dá 0? Não percebi que dá 0. Tá errado. Tá errado. Sim. Na verdade, a gente se pergunta isso, não sei. Vamos ter que ir do jeito de Mônica, né? Fazendo exemplos. Por favor, não mexam nas notas compartilhadas, tá? É só para informação, não precisa colocar seus nomes, tá? Só lembrando isso. Não precisa fazer fazer a lista de presença, tá bom? Só lembrando. Ok. A gente pode calcular, por exemplo, T menos identidade, né? T menos identidade de 1 é 0, certo? T menos identidade de x é x mais 1 menos x, que vai dar 1. T menos identidade de x quadrado é x mais 1 quadrado menos x quadrado seria 2x mais 1. Certo? Então, vejam que o grau vai diminui de 1 quando você aplica t menos identidade de qualquer polinômio. Então, t menos identidade, podemos dizer assim, né? Se p de x é igual a t menos identidade de x potência j, então, o grau de p de x é j menos 1. Certo? Sempre vamos ter isso. Então, isso quer dizer que t menos identidade de a potência m de x potência j é de grau m menos j. Não, j menos m. Certo? J menos 1. Não, isso também não me ajuda. X quadrado, imagem de 2x mais 1. Então, eu preciso, alguém cuja imagem seja x quadrado menos 1.
Estou pensando. Imagem de x é 1. Imagem de 1 é 0. Imagem de x mais 1 continua sendo 1. Aqui, imagem de x quadrado dá 2x mais 1. Talvez, se vamos completando as bases, vamos vendo o que acontece com... Se fazemos t de x quadrado menos 2, de 2x mais 1. Eu queria que seja só x. 2x mais 1, x quadrado sim. Ah, aham. Não, sim, sim, sim. Não, eu acho que isso vai dar certo. Né? Porque, assim, pelo que a gente está percebendo, quer dizer, eu acho que eu percebo, é que se você aplica t menos identidade a um polinômio de grau k, o resultado vai ser de grau k menos 1. Então, se é um polinômio de grau n, que vai ter menos identidade potência n de x potência n, vai dar um polinômio de grau zero, que seria uma constante. Então, eu acho que a gente pode provar que t menos identidade a potência n de x potência n é diferente de zero, olhando para o coeficiente independente. E o coeficiente independente vai ser uma soma de negócios da forma j potência n, não sei o quê, e dá para... Isso tem muito a ver com combinatória, né? Mas, então, vamos por enquanto, eu acho que o melhor é tentar achar essa base, né? Aqui. Obviamente, para 1x, acho que é isso, mas para x quadrado, tá vendo que dá 2x mais 1, isso não me ajuda nada. E... então, o que eu preciso... O que será que eu preciso? Não sei o que eu preciso mesmo. Tem menos identidade. D. E como eu preciso inverter o binômio de Newton, né? Para saber qual que o polinômio eu pego aqui, para que no próximo tenha o anterior. Então, delta de x, n é x. X não mais x mais 1. Enfim. Em que horas? Perdi muito tempo com esse exercício? A pergunta é essa. Um minuto. Mônica, você achou a solução quando n igual a 2? Porque, como indiquei no início, realmente isso nos pode ajudar a enxergar qualquer método. Você chegou na solução quando n igual a 2? Ah, tá. Não, não tem nada errado. Mas você lembra qual que é o método para encontrar a forma de Jordan? Porque às vezes a gente pode brincar dessa forma. Calcular qual seria usando o método, né? Porque para começar sabemos que com certeza isto, eu tenho quase certeza que isto é diferente de zero. Então a gente podia
a gente tem que pegar o núcleo disso, depois ir para o núcleo do anterior e núcleo do anterior. Eu não sei se isso vai levar em alguma coisa, né? Vamos ver. T menos identidade, tá? de 1 meio de x quadrado seria, então, x mais 1 meio, certo? T menos identidade, então, de 1 meio de x quadrado menos 1 meio de x, vai dar o x, certo? Não é? Porque a imagem de x é 1. Então, a imagem de 1 meio de x vai dar menos 1 meio, com x mais 1 meio. Então, acho que aqui nós temos o vetor anterior para que me dê o próximo, que é x. E agora preciso de alguém cuja imagem seja isto. Ah, e como que a gente encontrou este 1 meio, né? 1 meio de x vezes x menos 1. Porque é isso que dá certo. A imagem de isto é 1 meio de x mais 1 vezes x menos 1 meio de x vezes x menos 1. Este x tem em comum, x mais 1 menos x menos 1 é 2, e dá x. Às vezes podemos colocar x mais 1. X mais 1 meio. E se eu colocasse assim, daria assim. E aqui também daria isso. X mais 1. 1 meio de x quadrado mais x. 1 meio de x mais 1. Agora, podemos que se eu faço t menos identidade de x ao cubo, vai dar x ao cubo mais 3x quadrado mais 3x mais 1 menos x ao cubo, que é 3x quadrado mais 3x mais 1. Então, ele transformar nisto aqui, sendo isto, isso complica muito, ó. Mas, certo. O exemplo da página 680. É que aqui acho que tem que ir mais. Aqui tem que ficar brincando até achar alguma coisa. Mas está difícil, está estranho, né? Um polinômio de grau 3 tem tudo a ver com binômio de Newton, mas como? Né? Isso que eu queria saber. Como? Talvez tenhamos identidade de... e aqui que é... Então, eu preciso aqui dividir por 6 ainda, para que isto me dê aqui. Certo. E se eu faço... Se eu tomo 1x, x vezes x mais 1, x vezes x mais 1 vezes x mais 2, coisas desse tipo. Sobre 2, sobre 6, etc. O que passa com t? Por exemplo, o que passa com t de x, x mais 1, até x mais m, digamos. Eu vou calcular isto. Isto, t menos identidade de isto. Então, isto vai dar x mais 1 até x mais m mais 1 menos
x mais 1 até x mais m. Então, fator comum x mais 1 até x mais m, vezes o x mais m mais 1 menos x m mais 1. Assim. Então, T menos identidade deste negócio é este negócio multiplicado por m mais 1. Olha só. Isso não é grande coisa. Então, T menos identidade de x vezes x mais 1, x mais m, sobre m mais 1, é igual a x mais 1 até x mais m. Ai, mas é x mais 1, x mais m, não x. O que eu queria, não o que eu queria. Talvez, sim. E se divido por m fatorial, eu vou ter assim e assim. Então, o que acontece? Escolhemos esta base. Primeiro, é claro que tem que ter um x. E se eu escolho t menos identidade de x vezes x mais 1 até x mais n, sobre n fatorial. Né? Pelo que acabamos de ver, a imagem disto vai ser x mais 1 até x mais n sobre n menos 1 fatorial. Este de grau n e este de grau n, n menos 1, certo? E se eu faço t menos identidade de x mais 1 até x mais n sobre, aqui n menos 1 fatorial, n menos 1 fatorial, vai dar. Já que a gente provou aqui, né, esta igualdade, né? Se você substituir x por x mais 1, aqui vai começar em x mais 2. Então, isso vai ser x mais 2 vezes até x mais n sobre n menos 2 fatorial. Que aqui são n menos 2 termos. E assim por diante. Né? Vamos ter, no final, t menos identidade de x mais... vamos colocar os últimos dois termos. X mais n menos 1 vezes x mais n sobre 2 fatorial, que vai dar só x mais n sobre 1, certo? E, para terminar, t menos identidade de x mais n é 1, como vimos lá em cima, né? Imagem de x é 1, imagem de constante é z. Então, essa é a nossa base de Jordan, né? Para a base. E aí colocamos x vezes x mais 1 até x mais n sobre n fatorial. Depois o próximo, mesma coisa, e o último, quer dizer, o próximo vai começar em x mais 1 vezes até x mais n sobre n menos 1 fatorial, etc. Como este de grau n e este de grau n menos 1, e o próximo, anterior de grau n menos 2, etc, etc, eles formam realmente uma base. E o último vai ser x mais n. E o próximo n. Para a base B igual a isto, nós temos que t na base B é exatamente a matriz de J menos 1. Não, 1, né? T menos identidade. Aqui, não. Do tamanho n mais 1 do valor 1. Isso que vai dar. T na base B é isso. E pronto. Mas, realmente, a gente tem que pensar nisto, né? Este exercício é muito, realmente, como se pode dizer, mais intuitivo, né? Não é realmente para saber a teoria, sino para saber coisas a mais, né? Digamos, para brincar com a intuição. Este aqui é mais para brincar com a intuição do que realmente para saber a matéria. Você utiliza a matéria para tentar entender propriedades que acontecem com os polinômios, só isso. Não é exatamente um exercício que poderia cair na prova. Tá? Então, agora, uma vez que está isso feito, fica claro que como seria para n igual a 4. Né? Para n igual a 4,
a base é b igual, então, x mais 1, x mais 2. E aqui, na verdade, vai até n menos 1, né? Tem que ser de grau n, e comecei com x, aqui 1, e está tudo errado. Está entendido, né? Mas está tudo errado. Na verdade, começamos aqui, né? Aqui tem que ir... Bom, se aqui vai até m, e sua imagem vai ser isto, vezes o m mais 1 daqui, então este m mais 1 é o número de polinômios, então realmente aqui tem que ir até n menos 1, para que dê certo. Então aqui vai ir até n menos 1, e aí dá certo, porque aqui deu x mais 1 até x mais n menos 1, obviamente são n menos 1 fatores. Aqui é n menos 1, aqui é n menos 1, e aqui, então aqui vai dar n menos 2 e n menos 1, e aqui n menos 1. Então a base é isto, até n menos 1. Até n menos 1. Até n menos 1. E pronto. Então para n igual a 3, eu percebi, né? Na hora que aqui sobre 4 fatorial, o primeiro vetor, depois x mais 1 vezes x mais 2 vezes x mais 3 sobre 3 fatorial, depois x mais 2, x mais 3 sobre 2 fatorial, depois x mais 3, depois 1. Essa é a base. Porque aí vocês calculam t de isto aqui, vai dar isto aqui, mais isto aqui, né? Justamente. Depois t disto aqui, dá isto aqui, mais isto aqui, né? Porque t menos identidade deste daqui, dá este, e assim por diante. Então, para essa base, nós temos a matriz de Jordan, que seria isto. Tamanho 4. Enfim, este é um exercício mais para realmente brincar com a intuição até perceber qual que é o truque, né? Agora, é claro que não é a única base que dá certo, né? Esta base não é única, porque como vocês podem perceber, eu podia ter pego, em lugar de pegar x mais 1, como pegar aqui, podia ter pego x. Então, não necessariamente x mais 1. Podia ter começado, por exemplo, aqui em lugar de começar em x mais 1 até x mais n, em lugar de x até x mais n menos 1. Enfim, dá para escrever outras bases. Mas, enfim, desculpem, né? Então, esse exercício não era fácil de resolver, mas era divertido. Sim? Eu saí do negócio rápido, né? Mas espero que tenham entendido. Uma vez que a gente faz essas diferenças de polinômios, dá para perceber isso, né? Mas a gente tem que ter a ideia, né? Vamos tentar isso, porque senão, se vocês não tentam isso, meio complicado que o negócio surge assim do nada, né? Inclusive, se você faz para n igual a 2, n igual a 3, como que a gente vai perceber estas coisas, né? Porque, como já falei, pode que apareça isto, como pode que você utilize outros fatores, né? Porque existem infinitas bases. Quer dizer, infinitas? Sim, infinitas, né? Podíamos escrever diferente. Por exemplo, começar em x mais 1 até x mais n, dividir por n fatorial, depois x mais 2 até x mais n sobre n fatorial, n menos 1 fatorial, etc. Né? Podíamos ter feito assim também. Uma base diferente, que tem a mesma forma de jornada. Enfim. Ok. É isso. Este exercício não é um exercício típico que vai cair na prova. Tá? Obviamente. Tanto é que você não pode esperar que em algumas horas se lhe ocorra a ideia disso, né? Normalmente, num exercício desses, você tenta um dia, tenta outro, e às vezes uma semana nasce uma luz e você faz. Mas para isso, você tem que ter brincado com polinômios, ter brincado com essa
derivada discreta, né, dos polinômios, né? Porque é muito parecido com f de x mais delta menos f de x sobre delta. Tem muito parecido com isso, que a derivada segunda aparece os coeficientes do binômio de Newton, quando você faz duas vezes o negócio, enfim. Enfim. Bom, vamos voltar então ao que estávamos fazendo. A gente provou isto já tem muito tempo. Depois a gente provou... Não, estamos realmente aqui ou passamos? Não me lembro. Aqui. Opa, Mônica, pode falar. Levantou a mão. Eu não perguntei antes, mas eu queria tirar duas dúvidas sobre a lista. Sim. É um exercício 12 da lista 6 para verificar se as matrizes são semelhantes. Primeiro eu fiz o escalonamento e aí eu queria saber se teria como eu verificar pelo determinante, porque eu sei que se elas são semelhantes, o determinante tem que ser o mesmo, mas eu não sei se a recíproca é verdadeira. Aí eu fiquei com essa dúvida. Muito boa questão. Tá? Isso também é importante. É muito boa questão. Mas, vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Acho que hoje vamos fazer só exercícios, no final das contas. Mas está bem, né? Porque não adianta avançar a teoria se a gente não entende o que está acontecendo. E eu... exercício 12. E eu peço para os outros alunos também não terem vergonha de perguntar, porque a pergunta da Mônica, por exemplo, é bem interessante, né? Se eu calculo o determinante destas matrizes, o polinômio característico, será que elas são semelhantes ou não? Né? Se elas são semelhantes, é óbvio que o determinante vai ser igual. Mas, se elas têm mesmo determinante, elas não são... Você quer falar de novo, Mônica? Uma forma de ver claramente... Eu não sei se a recíproca é verdadeira, né? Se o caso determinante é igual, elas vão ser semelhantes. Não, não é. Porque, por exemplo... peraí. Agora você me colocou em dúvida. Eu ia dar um contra-exemplo, mas já não tenho mais o contra-exemplo. Não, por exemplo, pega esta matriz. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. O determinante dessa matriz é 1. E o determinante da matriz de identidade também é 1. E elas não podem ser semelhantes, porque elas têm forma de Jordan distintas. Esta aqui vai ter... Aqui temos 3 autovetores. Aqui vamos ter só um, ou só 2 autovetores. Então, não tem como elas serem semelhantes. Então, determinantes serem iguais não implica que elas são semelhantes. Inclusive, se o polinômio característico de ambos é igual, não implica serem iguais. Semelhantes. Ok. Né? Inclusive, na verdade, a gente vai ter que elas são semelhantes se elas tiverem a mesma matriz de Jordan, mesma forma de Jordan. Porque, por exemplo, pode acontecer, eu não sei, que uma delas seja J21, J21 assim, com zeros aqui, e a outra seja isto, com 1 aqui, por exemplo. Estas aqui não são semelhantes, porque têm diferente forma de Jordan. Mas o determinante é o mesmo, o polinômio característico é o mesmo, o polinômio minimal é o mesmo. Então, mesmo o polinômio minimal e o polinômio característico sendo iguais, elas não necessariamente são semelhantes. Então, o que a gente tem que fazer é calcular exatamente a forma de Jordan dessas matrizes. Não tem jeito. Então, a única forma de ver, será que são semelhantes? É calculando essa forma de Jordan. Então, você precisa calcular primeiro o polinômio característico, né, para saber quais são os possíveis polinômios minimais, né? Então, não sei, você calculou o polinômio característico dessas matrizes ou não chegou a calcular? Não cheguei a calcular, porque eu tinha feito escalonamento primeiro para calcular o determinante delas, porque eu vou obter o produto dos determinantes da diagonal principal.
Ah, entendi. E quanto foi o determinante de ambas matrizes? Eu cheguei igual a 1. Ah, tá. Ok. Bom, se o determinante é igual a 1, então os autovalores, autovetores, provavelmente vão ser 1 e menos 1 por aí. Então, o que a gente precisa fazer realmente é calcular o ponômio característico, o ponômio minimal e verificar a forma de Jordan de ambas. Então, a gente vai precisar fazer o determinante aqui é de x mais 1, 0, 0, menos 2. Aqui 0, x menos 1, 0, menos 4. Aqui 1, 0, x menos 1, menos 1. Estou fazendo, então, x vezes identidade menos a, tá bom? Para calcular o ponômio característico. E última linha, 0, 0, 0, x menos 1. Tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, nesta última linha, temos só x menos 1 aqui, então a gente pode escrever isso como x menos 1 vezes o determinante deste pedaço, certo? Então vai ser igual a menos 1 potência, ou a coordenada desse vetor, que é 4 mais 4, vezes x menos 1, vezes o determinante de x mais 1, 0, 0, 0, x menos 1, 0, 1, 0, x menos 1. E, bom, agora, já que temos só 0 nesta parte superior, o determinante vai ser o produto da diagonal, então isto vai ser x menos 1 vezes x mais 1 vezes x menos 1 vezes x menos 1. Então, x menos 1 ao cubo vezes x mais 1. Tá? Então, esse é o polinômio característico da matriz A. Se B tiver um polinômio característico distinto, então, necessariamente, elas não são semelhantes, né? Porque matrizes semelhantes têm mesmo polinômio característico. A gente provou justamente o polinômio característico não depende da base escolhida. E você utiliza justamente bases distintas para saber, para obter matrizes semelhantes entre elas, tá bom? Todas as matrizes semelhantes entre elas correspondem à matriz da mesma transformação linear, só que para bases distintas. Então, nós vamos calcular agora o polinômio característico de D. Vai ser o determinante de... vou ter que colocar a tela um pouco menor para poder ver aqui, senão não enxergo nada, né? E fazemos x vezes identidade menos b. Então, aqui vai ser x menos 1, depois 0, 0, 0, depois 1, depois x menos 1, 0, 0, depois 0, menos 1, x menos 1. E ferrou, né? Deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa. 0 e 0, 0, 0, x mais 1. E claro, como aqui já está, agora vamos crescer de novo, já está esta parte, então isto aqui vamos calcular como sendo x menos 1 ao cubo vezes x mais 1 também, certo? Outra coisa que podemos fazer é calcular autovetores e autovalores. Se as dimensões são as mesmas, então, de novo, claramente vamos ter, como se diz, vamos ter, se as dimensões são as mesmas, okay. Se as dimensões dos autoespaços são as mesmas, então existem chances de que sejam semelhantes, senão não. E quando você escreve uma matriz na forma de Jordan, digamos, J E1 de lambda 1, todos esses blocos, J, E, M, lambda M, para cada um destes blocos corresponde um autoespaço de dimensão 1. Se temos o lambda 1 repetido aqui e aqui, então aqui vamos ter um vetor autovetor e aqui outro autovetor linearmente independente. Então, o número, a dimensão dos autoespaços me vai dizer quantos blocos eu tenho. Certo? Ok? Então, porque justamente quando a gente tem um operador linear, né, e um autovalor dado, certo? E a gente quer escrever na forma de Jordan, primeiro a gente calcula o núcleo de t menos lambda vezes identidade. E
quando você tem o núcleo temeral, você vai ter um vetor V1, V2, etc. TV, M, digamos, né? Mas a ideia é que cada um destes vai gerar um bloco de Jordan, porque você vai procurar um T menos lambda identidade de um asterisco, cuja imagem seja esse V1, e assim por diante. Quando você não tem a pré-imagem mais, né, você vai, então, para este V1, vai ter uma pré-imagem, que vai ter uma pré-imagem, etc, etc. Em algum momento, já não existem mais pré-imagens. Isso vai me dar todo um bloco de Jordan. Aqui também, e aqui também, etc. Por isso é que para cada elemento, para cada autovetor linearmente independente, nós vamos conseguir um bloco de Jordan associado. Temos três coisas, então, que a gente pode calcular de início, né? Para poder saber se essas matrizes são semelhantes ou não. Porque elas são semelhantes se somente se a matriz de Jordan de ambas são iguais. Se a gente consegue provar ou ver que as matrizes de Jordan de ambas são iguais, então elas vão ser semelhantes. Então, este exercício aqui é um exercício de calcule as matrizes de Jordan das matrizes. Tá? Podemos, só para ver como que funciona, e sim, para ver como que funciona, podemos fazer para A, por exemplo. E depois deixo para vocês fazerem para B. Quando calculamos o polinômio minimal, existe a possibilidade que a gente já sabe, já descubra qual vai ser o polinômio, qual vai ser a forma de Jordan. Pode ser que existam várias possibilidades. Já vimos, né, nesses anteriores, temos o polinômio característico, temos o minimal. Então, tais são as possíveis formas de Jordan. De vez em quando, só existe uma forma de Jordan possível. Então, nesse caso, a gente nem precisa calcular mais os autovelores e buscar na base, né? Já sabemos a forma de Jordan, aí podemos verificar automaticamente se elas são semelhantes ou não. Mas elas precisam ter, pelo menos, mesmo polinômio minimal. Então, a segunda etapa que podemos fazer, vamos calcular o polinômio minimal. Calculando o polinômio minimal, se são iguais, vamos ver agora quantas formas de Jordan associadas a cada um deles. Se existem várias formas de Jordan associadas a esse polinômio minimal e a esse polinômio característico, então é possível ainda que eles não sejam semelhantes. Nesse caso, vamos calcular os autovalores e autovetores para saber quantos blocos são. E com isso já acho que vai ser suficiente, porque o número de blocos, mas os tamanhos dos blocos de Jordan já me diz, não diz necessariamente qual é a... talvez. Se as dimensões são muito grandes, às vezes ainda existem várias formas de Jordan associadas a essa quantidade de autovetores, a essa quantidade de blocos, a esses tamanhos de blocos, etc. Talvez. Sim, talvez não sei. Sim, talvez. Por exemplo, poderíamos ter blocos de Jordan de tamanhos 3, 3 e 1. Ou 3, 2 e 2. Ainda são não semelhantes, mas temos a mesma quantidade de blocos, tem o mesmo polinômio minimal, etc. Mas como a dimensão é 4, eu acho que calculando o polinômio minimal já vai dar certo. É claro que, então, isso quer dizer que qual que é o polinômio minimal dessas matrizes? Só pode ser x menos 1 vezes x mais 1, ou x menos 1 quadrado vezes x mais 1, ou x menos 1 ao cubo vezes x mais 1. Essas são as únicas possíveis polinômios minimais. Por quê? Porque a gente sabe também que tem as mesmas raízes que o polinômio característico divide o polinômio característico. Então, são essas as possibilidades que nós temos para o polinômio minimal de ambas, né? Tanto de A quanto de B. Então, o que a gente tem que fazer é calcular A menos identidade, calcular A mais identidade, e depois ir multiplicando este por este, depois o quadrado deste por este, depois o cubo deste por este, até que em algum momento dá certo. Obviamente, aqui vai dar certo. A gente tem que verificar se aqui ou aqui dá certo. Então, a conta é simplesmente uma conta de produto matricial que a gente tem que fazer. Bem simples, mas também temos que tomar cuidado para não cometer erro. Uma vez que você tem isso, né, aqui, né, se o polinômio minimal fosse isso, os tamanhos dos blocos de Jordan são de tamanho 1, o que significa que vai ser uma matriz diagonal, né? Porque seus blocos são de tamanho 1, certo? Aqui, um dos blocos tem que ser de tamanho 2.
E como... Então, aqui vai ser um tamanho 2 e um tamanho 1 para x menos 1, e depois o de tamanho 1 para x mais 1. E aqui, um de tamanho 3 e um de tamanho 1. Então, o polinômio minimal determina completamente já a forma de Jordan nestes casos particulares, porque aqui, para cada caso, só vai existir uma única possível forma de Jordan associada a esses polinômios minimais, de acordo com os valores que eu tenho aqui. Porque eu preciso, né, que a soma dos tamanhos dos blocos seja 3 para x menos 1, e aqui com um deles de tamanho 2. Então, 2 mais 1 é a única possibilidade. E assim vai. Certo? Isso quer dizer que, calculando o polinômio minimal, já vamos ter a resposta completa, neste caso particular, sobre se essas matrizes são ou não são semelhantes. Então, a gente precisa... Eu vou ver se eu consigo colocar a lista aqui na minha tela. Mas acho que eu posso deixar isso por conta de vocês, né? É só calcular agora. Aqui, A mais I, A mais identidade, e A menos identidade. Certo? E fazer isto vezes isto, depois isto vezes isto ao quadrado. E suficiente. Se não deu zero, então o polinômio minimal é este, porque aqui com certeza dá zero, porque sabemos isso pelo teorema de Cayley-Hamilton. Não precisam calcular aqui substituir a matriz A, porque aí sabemos que dá zero. Ou se nós não sabemos se dá zero para os anteriores. Então, você precisa calcular isto e este produto. E depois multiplicar ainda de novo por A menos identidade para ter isto ao quadrado. E suficiente. Ou seja, na verdade, você vai fazer 2 produtos matriciais e você já descobre qual é o polinômio minimal de A. E a mesma coisa para B. E se for o mesmo polinômio minimal, então são semelhantes. Se não, não. Ok? Então, tá fácil agora. Então, isso é um detalhe bem importante. O determinante for igual, não quer dizer nada. Polinômio característico for igual, ainda não quer dizer nada. Claro, se o polinômio característico fosse um produto de polinômios de grau 1, todos distintos, aí necessariamente a matriz vai ser diagonal. E se o polinômio característico da outra for a mesma, então vão ter a mesma forma de Jordan. E nesse caso, já podemos dizer que são semelhantes. Se o polinômio característico tiver alguma potência, se algum fator estiver repetido mais uma vez, então ainda precisamos saber o polinômio minimal para poder comparar. E mesmo sabendo o polinômio minimal e o polinômio característico, ainda precisamos saber quantas formas de Jordan associadas a isso estão. Isso vai depender das potências que aparecem ali em cada uma dos fatores. Né? Quando isso não for suficiente, vocês ainda podem calcular os autoespaços, que isso lhes dá o número de blocos possíveis. E se isso ainda não for suficiente, aí a gente calcula mesmo a base, né, para a qual encontramos a forma de Jordan que precisamos. Utilizando a técnica da demonstração aí. E isso também é interessante aprender, né? Praticar. A gente pode praticar isso semana que vem. Semana que vem. Sim, isso semana que vem, porque estamos na sexta, né? Então, como eu já falei, vamos deixar isso por conta de vocês. Acho que ficou claro, né? Deu para entender. A prova de amanhã, ou só informação, a prova de amanhã é unicamente múltipla escolha. Então, assim que encerrar o sistema, vocês vão saber os resultados. O que está certo, o que está errado, ok? E se por algum acaso eu errei alguma conta, pode acontecer, e vocês dizem, não, professor, aqui está certo, não era errado, a gente modifica e modifica a nota, né? Mas isso, enfim, espero que esteja tudo certo no que eu fiz. Né? Porque, por exemplo, para a prova 1, eu cometi alguns erros. Né? Eu liberei a prova e teve 4 alunos que começaram a fazer a prova. Um deles me mandou mensagem, professor, aqui tem isso. Eu percebi que estava errado, eu tive que recomeçar tudo. E é isso. Então, assim, se por algum acaso vocês erram na questão, vocês têm certeza que não está errado? Boa pergunta. Então, eu já fiz a prova, só que não coloquei no sistema. Eu ia colocar às 4 da tarde, mas eu estou pensando em colocar a prova
assim, às 4 da tarde, talvez, se eu consigo às 5 ou 6 da tarde já colocar no sistema, já libero hoje, e vocês têm sábado, hoje, sábado e domingo para fazer. Mas é claro, não estão obrigados a começar hoje. Começam quando quiserem, quando tiverem tempo. Mas talvez aquele aluno que sabe que não vai ter tempo no final de semana, já pode tentar fazer agora. Mas não vai ser agora, que não coloquei no sistema. Provavelmente 17 horas ou 18 horas, até meia-noite, menos um minuto do domingo. Ok? Esse é o tempo que vai estar disponível aí. E vou colocar 5 horas, mesmo se é uma prova curta. Mas aí vocês vão ter o tempo de verificar suas contas, fazer de um jeito, fazer de outro, porque às vezes você calcula a base, você vê que são linearmente independentes, você vê que são que geram, mas você vê também usando a dimensão que não era necessário, mas você pode verificar de várias formas possíveis o mesmo resultado, que é legal também. Tomem cuidado, prestem atenção, os números não são difíceis. Só tem um exercício que tem umas contas um pouquinho mais puxadas, mas a maioria são, acho que as contas são bem simples, a maioria. Então, acho que não vai dar tempo para fazer muita coisa, mas eu queria recapitular. Opa, que é... Nossa Senhora. Queria só recapitular aqui a última demonstração. Eu estava meio que dormindo, né? Não estava conseguindo pensar direito. Eu não sei se expliquei direito, mas eu acho que expliquei direito. Só que, o que você sabe, né? Então, aqui nós demonstramos, né, a existência... a definição aqui. Dado um funcional linear, aqui a existência de um único funcional linear dessa forma, definido assim, né, para esse funcional linear. Ou seja, temos uma direção entre os funcionais lineares e estes funcionais. Né? É uma direção que não é uma transformação linear. Isso é legal aqui, outra coisa. As aulas gravadas vão ficar disponíveis para sempre, em princípio, né? Porque vai estar no YouTube, a menos que algum professor se queixe, que tem que liberar espaço e não sei o quê, aí eu vou ter que cancelar. Mas provavelmente, pelo menos um par de meses, 3 meses, vai estar lá. Mas, em princípio, vai ficar para sempre. Em princípio, né? Não sei. Bom, aqui... Isto é uma coisa, né, aqui temos uma definição de funcional linear, né? É linear porque temos linearidade na primeira coordenada, mas não na segunda. Então, a gente tem uma função, vamos chamar uma função S, de V no dual de V, que envia um vetor W em F índice W. Mas isto aqui não é linear. Isto aqui não é linear. Certo? Por que não é linear? A gente verifica isso facilmente, né? Por exemplo, como está definido FW, está definido por FW de V igual a VW, certo? Então, isso significa que esse dW de um vetor V está definido como assim, né? Então, claro que se você faz esse dW1 mais W2 dV, vai dar esse dW1 dV mais esse dW2, que 2, né? dV. Mas se eu faço esse de lambda W dV, isto aqui é V lambda W, que vai ser igual a conjugado de lambda vezes VW. ¿Ve? Ou seja, lambda, conjugado de lambda de S de W de V. Portanto, isto aqui não é linear. Tá? Não é linear. Esta transformação aqui não é linear. Mas, eu acho que se a gente define T, né, de V no dual de V, dado por W, agora F de conjugado de W, acho que isto vai ser linear. Porque vamos ter T de W, de um vetor V, e V conjugado de W. Isso é linear em V. Então, T de W realmente está aqui no dual. E se você faz T de lambda W,
dV vai ser igual a V lambda W, assim. Isso significa que isto aqui vai ser igual a conjugado do conjugado, TV conjugado de W, ou seja, lambda vezes T de W dV. Este sim aqui é linear. Este operador T de V no conjugado de V é linear. Portanto, isso significa que nós temos aqui, e claro, isto aqui é um isomorfismo, né? Também, porque o núcleo, ou seja, pelo menos, isso também é importante, um W pertence ao núcleo de T, se somente se, para todo vetor V em V, nós temos V conjugado de W é zero. Certo? Isso, e a gente viu que isso equivale a dizer que isto é zero, e que equivale a dizer que isto é zero, portanto, T é injetor. Agora, isomorfismo, porque se dimensão de V é finita, então, este T, vamos dar outro nome, né? Vamos chamar de φ, assim. Então, porque o T vai ser um operador dado e tal, né? Se dimensão de V igual a N, então φ é um isomorfismo. Sim? Bom, essas são só observações, né, sobre esta construção. Né? A gente construi isto, então, para um W tem um FW, só que essa construção não é linear. Tá? Isso temos que tomar em conta. Claro, quando o corpo K que estamos trabalhando é complexo. Se for os reais, vai ser sim. Né? Porque o conjugado um real é real. Certo? Bom, então, com isso, aqui acaba de provar, né? Isto aqui acaba de provar que esta função φ é linear, núcleo é injetor, portanto, se a dimensão for finita, é um isomorfismo. Isso já automaticamente implica que isto, né? Se V um espaço vetorial composto interno de dimensão n e F um elemento do dual, então existe um único W em V tal que FDU igual a FW de U, certo? Na verdade, por causa deste isomorfismo, como isto aqui é o isomorfismo, a gente, então, isto aqui é um isomorfismo. A gente pode, inclusive, nomear isto como um lema. Isto aqui é um isomorfismo e isso já prova automaticamente este resultado aqui, né? Por quê? Por que prova automaticamente este resultado? Né? Porque, dado F, aqui, sabemos que existe um único... Ai, perdão. Desculpe. Existe um único... Está em outra cor, né? Só para mostrar que foi feito depois. Existe um único W de V, tal que φ de W é igual a F. Certo? Então, o vetor... Então, isto é que F de U igual a F do conjugado de área de U para todo U. No espaço V. Né? Dizer φ de W igual a F. É isso, né? Porque φ de W é F de W bar. Né? Que é isso aqui. Então, o único W conjugado, ou seja, W conjugado vai ser a primagem, depois conjuga ele, vamos ter o W que é único aqui também por este teorema. E não precisamos desta base.
Claro que é interessante esta base para poder ver qual que é a relação do fato de ter base ortonormal também é legal, né? Pouco. E isso nos permite, então, também demonstrar este resultado, né? Na verdade, aqui, este teorema está me dizendo, asterisco, asterisco de V. Então, esse T asterisco, por exemplo, acho que está definido assim, né? T asterisco, no vetor V, utilizando essa notação ali, vai ser φ de V conjugado. Não. Φ de V conjugado? Não. Viu? Não. Opa, eu não sei, né? Existe um único T asterisco tal que... Se T... T é uma aplicação linear. Como está definido T asterisco de V? Então, nós temos T de U, V, tem que... Isto aqui é igual a... Igual aqui. Consegui esta aplicação linear. Isso não funciona. Assim, definimos, enfim, não precisamos mudar a definição, a demonstração, mas eu estava querendo ver um jeito de construir este daqui, a partir deste funcional linear, né? deste operador de V no dual de V. Não, aqui este aqui é no dual, né? Precisamos voltar para trás. Enfim, só que está definido como conjugal. Bem interessante, né? Enfim. Não importa. O importante aqui é que isto, como é linear em U, fixando V, né, vai existir um único elemento aqui que corresponde a este daqui. E aqui mostra-se, né, que esta única imagem possível é linear. Então, a unicidade disto vem do fato da unicidade disto. Tá bom? A gente não demonstrou isso ontem. E aqui temos a noção de adjunto. Tá? Isso é a última coisa que eu queria falar com vocês. Né? Se eu tenho T um operador linear, dizemos que ele possui adjunto se existe um operador, este operador, que satisfaz esta propriedade para todo U e V. Né? Pelo teorema acima, se temos que a dimensão de V for finita, então esse adjunto existe. Tá? Certo? Justamente o teorema anterior nos garante a existência e unicidade do adjunto para dimensão finita. Em dimensão infinita, a gente pode provar que o adjunto não necessariamente existe, ou não necessariamente adjunto, enfim. Mas, em análise funcional, vocês podem trabalhar com estas coisas também e verificar o que acontece e o que não acontece. Então, acho que essas definições aqui são importantes caso você, mesmo se você trabalha depois em análise ou não, ou álgebra linear é básico, né? É importante saber dessas coisas. Então, o adjunto é um operador que satisfaz isto. Como que a gente pode construir esse adjunto em dimensão finita? Pelas construções que estão lá em cima. E na verdade, a gente pode provar este resultado. Se B for uma base ortonormal, então eu posso definir o T asterisco de V, ou seja, o adjunto de T, avaliado em V, como sendo esta soma. O adjunto destes vetores vezes VJ. Esse vetor aqui vai ser a imagem do adjunto. E isso a gente pode provar
A gente pode provar isso pegando dois vetores quaisquer e calculando, né? Fazendo a conta. De tipo, a gente pega TdV, em vez assim, TdVJ, a gente teria que provar, né? TdV, W, igual a V, T dual de W, né? Para todo vetor V e todo W. É isso que nós temos que provar. Mas aqui, por linearidade na primeira coordenada, basta provar para todo VJ da base canônica. Tá? A gente sabe que o W, né? A gente sabe que o W é esta soma VJW vezes VJ igual a 1Tn. Então, é só substituir este W aqui, substituir isto aqui e verificar se dá certo. Se dá certo, então, esse é realmente o adjunto. Então, é uma forma, usando bases ortonormais, a gente pode recuperar o adjunto de uma transformação linear. Então, W é isso. Então, o que acontece? T de VJ com W, que seria esta somatória, DJ igual a 1, Tn, TVJ, W, VJ, assim. Isto vai ser igual a somatória, DJ igual a 1, Tn, de VJ, W, conjugado, certo? Que este coeficiente, vezes T de VJ, VJ. Só que aí substituímos o W por isto daqui. Então, por exemplo, VJW, não, se vocês substituem W por isto, vai dar, quando é J, não vai dar a mesma coisa, não vai mudar nada. T de VJ, e aí o que eu vou provar? Isso tem que ser igual a V, vírgula, VJ vezes tal coisa. Ué, como faço isso? VJ vezes tal coisa. Às vezes eu devia calcular para isto, né? V está aqui, TdV. Eu não calculei TdV. TdVJ está aqui. TdVJ está aí. E eu quero TdVJ vezes V. W, na verdade. Bom, acho que vamos deixar isso para segunda-feira, os detalhes desta demonstração. É só fazer as contas, mas como eu estou vendo aqui o horário já está acabando, eu fico estressado. Estou resolvendo a situação. Mas é fácil. Tá? É só substituir nesta igualdade este resultado. A gente pode fazer isso para cada VJ da base, porque isso implica que vai funcionar para uma combinação linear vezes, ou seja, para todo mundo. Ok? E claro, eu vou ter que trocar este W por V, para que fique mais entendível também. Ok, eu vou parar a gravação. Eu vou